Olá, pessoal. Esse aqui é um breve tutorial, né, um tutorial sobre as atividades, as 3 atividades que vocês deverão realizar para avaliação nessa disciplina. Já estou apresentando aqui a primeira atividade, que é basicamente uma avaliação financeira de uma organização. No caso aqui, é a avaliação financeira de um hospital filantrópico. Tá? Essa primeira planilha dessa primeira atividade, né, essa primeira planilha que aparece ali, ó, mostrando com o mouse para vocês dados do exercício, apresenta o quê? Apresenta o DRE de 2018 e 2019, os elementos tanto do balanço patrimonial e do DRE, nessa planilha verde aqui, referente também aos exercícios de 2018 e 2019. Lembrando que essa planilha verde, se vocês não encontrarem na primeira nessa primeira tabela, vocês vão encontrar com iguais valores, tanto na penúltima quanto na última planilha deste arquivo. Então, se vocês não encontrarem no primeiro, nessa primeira planilha, essa planilha verde é uma cópia, né, das planilhas que estão disponíveis, com os mesmos valores e com os mesmos dados, na última e na penúltima planilha deste arquivo. Então, o que eu vou pedir nessa primeira atividade para vocês? Né? A ideia nessa primeira atividade é que, primeiro, vocês, com base nessas informações que estão disponíveis aqui, né, dos dados do exercício, ou seja, com base nas informações dessa planilha roxa aqui e dessa planilha verde que está disponível, desta tabela roxa e desta tabela verde que estão disponíveis ali no final, nas duas últimas planilhas, vocês inicialmente preencham, né, o balanço patrimonial de 2018 e 2019. Já tem os itenzinhos, é só colocar os valores ali, 2018, 2019, ativo circulante, ativo permanente, aí vocês vão chegar ao ativo total, mesma coisa para passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, passivo total. Lembrando, né, que o ativo total tem que ser igual ao passivo total para que haja o fechamento do balanço patrimonial, tanto para 2018 quanto para 2019. E aí vocês vão calcular ali automaticamente, eu já deixei a fórmula aqui para vocês, a variação de cada conta, a variação do caixa, a variação dos créditos de operações, a variação de créditos tributários, assim por diante, ok? E preencham essa tabela, ok? E já podem partir para o balanço patrimonial padronizado. O que é esse tal de balanço patrimonial padronizado? Aqui é simplesmente uma cópia, né? Os valores que estão aqui, são idênticos à planilha anterior, é uma cópia. Eu só coloquei novamente esse balanço porque agora eu vou transformá-lo em percentual. Quando vocês colocarem os valores aqui, vocês vão transformar esses valores esse balanço padronizado em percentual. E aí vocês vão calcular a variação percentual, né, crescimento, diminuição do caixa, crescimento, diminuição das aplicações financeiras, crescimento, diminuição dos estoques em percentual. Então, automaticamente, quando vocês preencherem essa tabela acima, aparecerá os resultados dessa tabela abaixo. Ela é importante por quê? Porque ela vai ajudar vocês a fazer uma análise da situação desse hospital, nesse período, 2018 e 2019, e da evolução ou não de alguns indicadores. Então, ela vai ser necessária para análise no final da atividade. Depois o DRE, né, com base naqueles dados, né, que estão disponíveis na primeira planilha e na penúltima e última planilha, vocês podem elaborar o DRE. Lembrando que o balanço patrimonial, né, os dados do balanço patrimonial que deverão ser preenchidos se encontram também na penúltima e na última planilha. Bom, então o DRE aqui vocês vão calcular, né, vão colocar aqui os valores, já sai automaticamente, o professor já deixou as fórmulas, né, então vocês vão calcular tanto o demonstrativo de resultado para 2018 quanto para 2019. Posteriormente, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a mesma coisa que fizeram para o balanço patrimonial. Vocês vão calcular o demonstrativo de resultado, ou a demonstração de resultado padronizado. E como vão fazer isso? Simplesmente, né, colocando novamente os valores de 2018 e 2019,
as fórmulas já estão prontas, sairá automaticamente esse demonstrativo de resultado padronizado. Continuando essa atividade, né, essa primeira atividade, vocês ainda têm aqui, ó, a incumbência, né, de calcular os índices. Ó. Tanto para, eu coloquei aqui as fórmulas, vocês terão que calcular os índices de solvência, de curto e longo prazo. Aqui, ó, os índices que vocês têm que calcular, tanto para 2018 quanto para 2019, preencher esses quadrinhos aqui. Né? Esses dados, ativo circulante, ativo permanente, vocês vão obter das planilhas anteriores, capital circulante líquido também. Né? E aqui está aquelas duas tabelas que eu falei para vocês. Ó. Tá aqui a tabela, dando as contas do demonstrativo de resultados e a tabela com os elementos, tanto da balança patrimonial quanto dos itens do demonstrativo de resultado. Bom, então aqui o que vocês têm que fazer é calcular os índices de solvência, tanto de curto quanto de longo prazo, está aqui, ó, tanto de curto, a partir do quê? A partir das informações que vocês já têm, né? E de alguns cálculos adicionais, como, por exemplo, o cálculo capital circulante líquido. Para isso, para achar o capital circulante líquido, basta apenas colocar os valores aqui do ativo circulante, ativo permanente, passivo circulante, exigível a longo prazo e patrimônio líquido. E aí vocês vão achar o capital circulante líquido para realizar os cálculos necessários. E por último, essa atividade ainda tem, ó, por penúltimo, tem o índice, os chamados índices de gestão, né? Índice de gestão de ativos, né? Vocês vão calcular, né? As fórmulas estão aqui em cima. Novamente, vocês vão preencher aqui essa tabela, vão calcular o capital circulante líquido que é necessário. Novamente, está disponível a mesma planilha verde, a mesma tabela verde, tabela roxa, tá? Para vocês calcularem os índices de gestão de ativos, o de giro, né? E indicadores de lucratividade. Ok? Preenchido todas essas tabelas, vocês vão voltar lá para o exercício, para o dados do exercício. E aí, vocês vão observar o seguinte. Ó. Eu quero que vocês façam aí sim, que a parte mais importante do exercício é o seguinte. Ó. Sabendo que uma organização hospitalar bem administrada apresenta os seguintes índices. Aí nós temos os índices aqui, ó, de cada tipo de indicador de solvência, de curto prazo, de longo prazo, indicador de gestão. Isso aqui seria o chamado padrão ouro, né, o padrão ideal, né, para a gestão de um hospital. A partir desses índices, vocês vão comparar esse padrão ouro com os índices que vocês calcularam tanto para 2018 quanto para 2019. Aí fazer uma análise, né, descrever um pouco, né, analisar com base na teoria, com base no que a gente aprendeu, né, qual a situação financeira, qual a realidade desse hospital, né, se é uma realidade boa, né, se ele melhorou a relação de 2018 para 2019, né, o que ele pode melhorar, né, do que ele pode ser destacado, quais índices podem ser destacados, quais índices podem ser melhorados, para que vocês realmente façam uma análise financeira deste hospital. Essa é a primeira atividade. Agora eu vou interromper essa primeira atividade e vou abrir a segunda atividade. Ok? Já estou compartilhando com vocês a segunda atividade. Um pouquinho. Quero achar essa segunda atividade para vocês. Um pouquinho. Ok, estou compartilhando com vocês essa segunda atividade. Essa atividade fala sobre gestão de custos, tá? Trabalho. O que eu quero que vocês façam nessa segunda atividade? Aqui tem aí um consultório dentário, né? Uma estrutura de custo, né? Custo fixo, custo variável, lucro, prejuízo, e aí o preço, né, cobrado por um tratamento dentário, tá? R$600,
Aqui nós temos uma estrutura, né, de custo dada ao tamanho do consultório, capacidade máxima de clientes, assim por diante, né? Então, vocês, com base também nas nossas aulas, eu quero que vocês completem a tabela, identifiquem, né, o custo total médio mínimo, custo variável médio mínimo e o custo fixo médio mínimo. Elenque, né, 4 ou 5 itens possíveis de custos fixos e variáveis neste consultório dentário, né, e explique por que vocês acham que esses itens são fixos ou variáveis. Identifique na tabela o número de clientes semanais que maximiza o lucro, né, no consultório. Identifique na tabela o número de clientes semanais que o consultório estaria operando no prejuízo. Explique, né, à luz da teoria, à luz daquilo que a gente discutiu em aula, as possíveis razões para esse prejuízo. Explique por que o custo fixo médio é tanto menor quanto maior for o número de tratamentos dentários realizados, tá? Também com base na teoria. Explique por que, quando o lucro total é máximo, o lucro marginal é igual a zero, também discutido e abordado, né? A sugestão para quem está com dificuldade é dar uma revisada nas aulas, nos vídeos, né? Que o professor aborda cada um desses itens, né? E explique por que o custo variável médio começa a se tornar crescente a partir de um determinado número de tratamentos dentários. Então, primeiro completem a tabela e depois calculem, respondam os itens elencados aqui, né, propostos pelo professor. Na planilha 2 dessa segunda atividade, um hospital de campanha possui um limite máximo de 200 leitos clínicos para atender pacientes de Covid. Aqui, o que vocês vão calcular? Aqui vocês vão calcular a produtividade média desse hospital de campanha, né, com base na quantidade de servidores, né, pode ser quantidade de médicos, por exemplo, né, a quantidade de profissionais em saúde, que está colocado aqui na tabela, né, calcular a produtividade média e a produtividade marginal da MDO, mão de obra, né, dos trabalhadores, dos servidores. Né, sabendo que a produtividade média nada mais é do que a razão, né, entre o total de atendimentos e os servidores do hospital, né, a quantidade de servidores do hospital, e a produtividade marginal, né, é a variação do número de atendimentos hospitalares em função do acréscimo do número de servidores. Então, vocês vão calcular, completar a tabela ali, ó, e tem calcule a produtividade média e marginal servidores do hospital, identifique na tabela com quantos servidores o hospital alcança produtividade média máxima, explique por que a produtividade marginal dos servidores pode ser negativa, tá? Qual um possível motivo para uma produtividade marginal negativa, e por fim, qual a relação entre a queda da produtividade média dos servidores e a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Quanto a essa última, eu sugiro leituras que tem disponíveis em textos do Moodle e também na internet. Por fim, aqui na última planilha dessa segunda atividade, está aqui todas as fórmulas que são necessárias para realizar os cálculos, para completar as tabelas solicitadas pelo professor. Essa é a segunda atividade. Estou interrompendo e já vamos para a última atividade. A última atividade, pessoal, ela contempla a parte do orçamento público. Orçamento público. Estou aqui compartilhando com vocês. Vou compartilhar aqui. Vou passar um pouquinho. Então, uma janela aqui. Estou tentando compartilhar com vocês a terceira atividade. Essa é uma atividade bem mais teórica, inclusive não está em planilha Excel, né? Essa atividade está no arquivo em Word. Essa atividade é aquela que trata de orçamento público. Então, algumas perguntas, ó, aqui, ó, a leitura, né, a introdução ao orçamento, textos que estão disponíveis no Moodle, né, leiam os textos e respondam, né, explica a importância das funções estabilizadora, alocativa e distributiva como forma de reduzir as falhas de mercado. A pergunta 2, né, quais as principais contribuições do orçamento participativo, em que consiste o princípio da não afetação de receita. Então, são perguntas, né, que o aluno deve responder com base nas leituras necessárias
a compreensão desse conteúdo que é o orçamento público. Tá? Então, ali está a orientação de como vocês devem responder, né? Aliás, melhor dizendo, aonde vocês devem procurar as respostas das questões desta terceira atividade, que é uma atividade mais teórica, que é uma atividade onde o professor busca justamente que vocês façam leituras, né, e se apropriem desse assunto tão importante que é elaboração, construção e execução do orçamento público. Então, aqui vai falar de PPA, LDO, né, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes, e complete a tabela, né, apresentando as principais funções de cada um dos 3 instrumentos orçamentários. Essa é uma atividade mais teórica, né, de leitura, e consiste, né, eu acho que em 11 perguntas. Então, essa última atividade é uma atividade onde vai exigir um pouquinho mais de leitura de vocês para a conclusão. Espero que tenham compreendido, né, espero que eu tenha ajudado com este tutorial, né, fico à disposição de vocês para dúvidas e esclarecimentos futuros. Uma boa tarefa para todos vocês. Até logo.